Fala pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo. Vamos falar sobre as gerações mais novas aqui. O Alô do RJ, um abraço para todos vocês. Eu não estou no RJ, né? Mas o pessoal mandou aqui no chat. É muito bom. Estamos aqui para falar sobre a geração Z. Aproveitando esse dia da consciência negra, nós estamos trabalhando aqui. Esse é o feriado aqui. E eu vou comentar sobre isso também. E nós estamos aqui no meio da Black Friday do Filosofia do Zero. Tem todos os cursos disponíveis do Filosofia do Zero. Na verdade, todos os cursos que eu já gravei por uma promoção insana que é 99 por mês. Então, não percam a Black Friday. Quem está entrando agora para assistir a aula, aproveitem. É só por agora mesmo que vai ter essa promoção da Black Friday. E é loucura, porque tem todos os cursos que eu já gravei, sei lá, História da Igreja, Leitura e Memória, iniciando nos clássicos. Então, é uma promoção realmente especial. Mais pra frente a gente pode falar disso também. Mas tá aí, ó. Tá aí 65% de off no acesso total. Insanidade. É a promoção mais louca, eu acho, que a gente já fez na vida. E é agora na Black Friday. E quando nós falamos de geração Z, né? Eu tenho uma eu tenho, claro, uma posição muito interessante sobre isso. Porque meus pais são da geração X, né? Que é raro para o millennial. Meus pais me tiveram muito novos, assim, e então é engraçado porque. E eles resolveram me criar como se fosse a geração X. Então é bem engraçado porque eu cresci com o imaginário, com símbolos da geração X. Sei lá, era Gênios e Rock Balboa na minha infância, porque meu pai era um xiita hardcore dos anos 80 e ele queria que tudo ao nosso redor fosse dos anos 80. Então eu cresci nesse lado. De outro lado, claro, eu era millennial. E depois eu fui cedo professor de Zoomers, né? Então, é uma posição muito curiosa, porque eu convivi demais com essas três gerações. A geração Boomer, eu convivi um pouco mais que eram meus avós, né? E também tive uma relação próxima, porque também meus avós eram novos. Então, eu convivi com gerações bem diferentes ao longo da minha vida. Agora, a questão da geração Z, né? Eu. Como assim agora, Guilherme? Não posso comprar daqui a 2 ou 3 horas? Não, pode comprar hoje. Mas aproveite agora para entrar em nosso acesso total. E essa perspectiva é bem engraçada porque eu vi a passagem do tempo, né? Tem outra coisa também que eu era uma criança bastante ligada nos assuntos. Então eu lembro bem dos anos 90, né? Eu lembro bastante dos anos 90, depois lembro da passagem dos anos 2000 e tal. E houve uma mudança muito grande de imaginário. Então nós colocamos essa foto do Ryan Gosling. Eu vou entrar no Blade Runner. Mas aqui antes de começar a live nós estávamos conversando sobre o Homem-Aranha. Então eu vou pegar o Homem-Aranha como símbolo porque tem claramente um Homem-Aranha millennial, totalmente millennial, e tem um Homem-Aranha zoomer. E aqui o do Andrew Garfield estaria no meio do caminho, então eu vou pular o dele. Mas o Homem-Aranha millennial é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. E o Homem-Aranha zoomer, como que é o nome do ator? Pelo amor de Deus, me tirem a dúvida no chat. É a é o Homem-Aranha novo da Marvel. Eu esqueci o nome do ator, que ele é namorado da Zendaya na vida real, né? Impressionante. A Zoomer é a pessoa da geração Z. Mas como que é o nome do Homem-Aranha novo, do ator? Tom Holland. Tom Holland, nosso grande Tom Holland. Só Homem-Aranha. Nosso grande Tom Holland. E aí eu tava contando pro pessoal quanto o Homem-Aranha do Tobey Maguire é uma história zoom, é uma história millennial, e o quanto o Homem-Aranha do Tom Holland é uma história zoomer. No seguinte sentido, o Tobey Maguire ele foi abandonado pelos pais, típica história millennial. Naruto é uma história millennial, Homem-Aranha é uma história millennial. Ah, o tio Ben foi morto pelo crime, a tia May é velha de verdade e ela tá rezando por ele. Ele tem que fazer um corre para pagar as contas, que é tipo entregar pizza. A Mary Jane não gosta dele, na verdade ele é meio fraco perante ela. O chefe dele manda nele de verdade, que é uma experiência bem específica. E se ele não correr atrás, ele tá perdido.
Então, na verdade, o Homem-Aranha do Tobey Maguire é uma história do cara que realmente é fraco. A história do Homem-Aranha é fraco. Tô falando sobre Batman. Batman sempre foi uma história do homem mais forte. Mas o Homem-Aranha do Tobey Maguire é basicamente um menino que foi abandonado e ele tem que se virar. Então ele vai ter que estudar e ele vai ter que ganhar o dinheiro dele por fora e ele vai ter que correr atrás, senão ele tá perdido. E isso tem a ver com um pouco da experiência Millennial, que é uma experiência pré-digital, em que nós íamos, sei lá, brincar num estacionamento abandonado, sabe? Um negócio completamente fora do imaginário das gerações mais novas. Tinha uma vida offline muito grande. Que depois da geração Z foi muito pras casas, né? E daí quando você olha o Homem-Aranha novo, é o Homem-Aranha do Tom Holland. Aqui o do Andrew Garfield não é o assunto aqui, mas o Homem-Aranha do Tom Holland. E eu só assisti o primeiro filme, mas o amigo dele tá fora de forma, ele é betaço, a tia May é pra ser a bonitona, que é tudo muito estranho. É claro, a Zendaya é a menina que a Hollywood tentou, né, a todo custo, colocar a Zendaya como uma Miss, né, como uma espécie de Miss. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tia May, eu jurava que era o tio Ben que tinha dito isso. Pois é, e a Marvel quis mudar. Homem-Aranha novo, o que acontece com ele é que agora a Zendaya, ela é a menina Zoomer, que ela não é tão bonita assim, mas a Hollywood quer que você compre que ela é a maior, a mulher mais linda da história. O que não cola, não casa, é muito esquisito. O Tom Holland meio que ele é meio beta da Zendaya na vida real, que é uma meta-linguagem impressionante. E aqui o que acontece é que é uma história ultra beta, assim, no sentido inimaginável. Todo mundo é muito beta, tudo é beta, e ele é mimado. Então, ele meio que não trabalha, ele não tem o chefe que manda nele. Claro que ele é mais molecão, mas ele é criado num quarto, e aí daí o amigo dele é fraco. E toda a história é sobre como tudo é fraco. E aí o Homem de Ferro vira uma espécie de pai, ah, chorão, eu não sei. É tudo muito estranho, porque há um fenômeno que é a ideia da pessoa ser trancada num quarto. E aí, conversando com as pessoas, há uma experiência típica do Zoomer que afetou muita geração na minha leitura, que é, que é basicamente a experiência da mãe, a forma como muitas das mães da geração X trataram o filho Zoomer, que acho que gera um problema. Gera uma solução também, acho que os Zoomers têm algumas vantagens sobre eles, acho que tem coisas bem interessantes nos Zoomers, na geração Z, na turma que nasceu a partir do ano 2000, nos nossos jovens, mas que basicamente a mãe, e aí são vários casos, né? A família divorciada, porque era uma moda na geração X ter a família divorciada, e a mãe fala: Nossa, eu tive um divórcio, olha como eu sou chique. Muitos dos pais millennial eram boomers mais velhos, né? Então, não necessariamente eram pessoas divorciadas. Na geração Z, muitos pais eram divorciados. E aí, histórias da geração Z que são bizarras, que mexeram com a cabeça de vários meninos, que são: a mãe vai pra balada, a mãe tenta pegar o amigo do menino da escola, a mãe trabalha o dia inteiro e aí depois compensa a ausência dela entupindo o filho de açúcar. A mãe não queria mandar o menino esfregar o chão porque ele vai ser hiper protegido. O, por óbvio, trancado em casa, hiperexposição à internet, vício em pornografia. E aí você vai criando uma atitude beta inimaginável. São multi-layers de beta, né? Porque a criança, no caso, que depois vai desenvolver isso na adolescência, ela vai tendo uma dependência afetiva insana da mulher, mas quase inimaginável. Porque é uma carência do afeto da mãe, é a mãe sei lá, ou a mãe que era hiper focada na carreira, ou a mãe que mimava o filho, ou a mãe que tinha uma vida meio perdida, ou a mãe que já era divorciada, segundo casamento, ou a mãe que já tinha uma cabeça de eu preciso educar o meu filho na educação do positivo. E mãe do Zoomer, toma esse Xbox 360, filho, acenda profissionalmente e me agradeça por te gerar. É muito bom como todas as pessoas vão ter várias experiências dessa, né? E daí, claro, divórcio segunda união, e às vezes o pai
o padrasto já não tem a mesma cabeça do primeiro relacionamento. E aí o problema da mãe é que ela já foi criada nessa cabeça de ser empoderada, de ser a mulher da carreira, de ser a diretora do RH. E agora o que acontece com o menino é que ele tem uma ânsia de afeição feminina, que vem muito desse abandono. E aí a situação vai piorando, porque, obviamente, aí começa a cultura muito pornográfica e da mulher que quer validação dos outros. E aí as meninas da geração Z começam a consumir, sei lá, conteúdo à la Virgínia. E aí o que acontece é que é muito exposição do próprio corpo, e aí depois tem... isso não é necessariamente a Virgínia só, mas eu tô falando um ecossistema de influência. E é a cabeça de, casou com o cara, mas se ele não deu certo, vai embora, e a mulher quer tirar o dinheiro do cara, e daí expõe o próprio corpo na rede social, e aí é bet, e aí a mulher quer o dinheiro. E aí agora você tem uma relação muito estranha que é a mulher Zoomer vai sendo educada na ideia de eu preciso tomar o poder e eu preciso ser a mulher empoderada, eu preciso mandar, eu preciso tirar o dinheiro dos homens ou qualquer outra coisa insana que tem. Isso literalmente tem uma pessoa que falou pra mim que foi no seminário de empreendedorismo que tinha uma pauta, como arrancar o dinheiro dos homens. Imagina que coisa louca, né? E aí você tem o homem que a mãe dele não cuidou dele, porque ela foi embora. E daí ela largou ele na pornografia. Ela largou ele na internet, na verdade. Não é que a mãe queria que ele estivesse na pornografia, mas naturalmente a coisa foi por esse caminho. E aí agora ele simplesmente ele anseia pela validação feminina de uma maneira muito grande. E aí o que tem é que a cultura ela se torna zero masculina. Pelo menos a cultura pop, obviamente, isso é artificial e forçado. E é interessante porque agora que a cultura é zero masculinizada, tem uma série de habilidades que o homem precisava ter. Guilherme é Zoomer honorário. Eu entendo a geração Zoomer no fundo da minha alma. E eu amo ela do fundo da minha alma. E eu tô aqui para ajudar, entendeu? Tô aqui para ajudar os jovens mesmo. E os millennials também, porque eu acho que tudo que eu tô falando não se aplica exatamente igual, mas os millennials são vítima até um forte ponto. Acho que tem uma semelhança muito grande entre os millennials e os Zoomer nesse ponto. Eu acho que a geração Zoomer foi um pouco mais drástico, mas os millennials também, muitos eram pais divorciados, mãe ausente, a mesma coisa. E daí o cara virou um betaço e tal. E aí a questão estranha é que a mulher, ela começa, e a mulher Zoomer tem isso, ela vai ressentir muito o homem Zoomer, porque o homem Zoomer, e daí ele é fraco, e daí ela odeia o fato dele ser fraco, e daí ela ressente ele. E daí você tem um fenômeno na geração Z, que é a mulher que ela ressente o homem da própria geração. Ela gosta do homem mais velho, esse fenômeno não é novo, não é que ele foi criado agora, mas ela ressente isso. Brasil 2025, Tigrinho, Vini Júnior, Virgínia, TikTok e Lula. Então, mas é que claro que as pessoas pegaram dinheiro do Bolsa Família, usarem bet, não sei o que, degrada o país. Mas ou o Vini Júnior falando que ele é, sei lá, uma vítima, e daí, na verdade, ele tipo, é uma pessoa ricaça e vida super bem estabelecida e tal. Essa energia de eu sou rico e eu recebi muito dinheiro e eu fui mimado e eu recebi coisas, mas eu sou uma vítima, é uma energia muito própria disso. Millennial ficou adolescente até os 30 anos. Sim, sim, tá. A minha geração, eu chutaria que a taxa de sucesso das pessoas que eu convivi no meu dia a dia, escola, faculdade, as pessoas que foram pra frente mesmo, que prosperaram, sei lá, são tipo 15%. Acho que os 85% ficaram pelo caminho, que é bem drástico. Então a geração Z, o problema dela é que você agora. A pessoa muitas vezes teve essa ausência materna, que é muito estranho para a história humana, tá? Porque normalmente a ausência paterna, obviamente, é o maior tema. E justamente como ela tem a ausência paterna é o tema do Brasil, 50% das crianças querem ser o pai. Então a ausência paterna é um problema muito maior. Mas tem um estranho caso da mãe que não era tão ligada nisso. Eu lembro de um rapaz que trabalhou conosco, que ele falou isso, a mãe dos meus amigos estava na balada. Isso mexeu com muitas pessoas. E aí você vê, e aí você chega em casa, você liga a TV e tá lá o Homem-Aranha betando pra Zendaya e a vida dele é toda protegida e são bens de consumo.
E aí o que acontece com o Zoomer? Ele entra numa ordem que o TikTok também fomenta, que é, beleza, os bens de consumo vão preencher minha vida. Então agora os bens de consumo vão preencher minha vida, e se eu tiver um carro, e eu mostrar o carro, e se eu tiver o relógio, e eu mostrar o relógio, e se eu tiver não sei o que, é isso que é a vida. Então, o problema de tudo isso é que isso vai começando a aumentar um vazio existencial. E aí que a gente chega na cena da thumb, né, que é o Ryan Gosling olhando o que é a história, né? Então tem esse filme Blade Runner 2049, e ele tem uma esposa IA, uma esposa robô. E a esposa IA dele, ela, ela, ela é a única coisa que ele ama, né? Então ele tá lá e ele ama essa esposa IA. E ele ama ela, e ela é a Ana de Armas, a atriz, e daí ela é a mulher feminina, e ele tá lá, e ele fala, nossa, eu tenho essa esposa que eu amo. E aí ele chega, toda a vida dele eu sentido é ela, e daí ele tá andando. E aí tem um robô pornográfico gigante, roxo, bizarro, que fala as mesmas frases e tem a mesma programação da esposa dele, que é IA. E aí essa é a cara que o Ryan Gosling faz quando ele olha. Que é uma história maravilhosa. Cara, ó, filme de gênio. Blade Runner 2049 é filme de gênio. Baita. O Villeneuve entendeu. Ele também fez o meu queridíssimo Duna Parte 2. Filme de gênio. Esse é o sentido do que nós estamos vivendo agora. Você tem uma pessoa lutando para tentar fazer as coisas bem. E daí a coisa que ela ama é uma IA. E agora esse IA é um robô é uma esposa IA que é fake, e aí agora tem um robô pornográfico que é a mesma coisa. Esse é 2025. Então essa ideia, né? Tem aqui, eu não consegui ler esse chat, só, eu não tô conseguindo virar o chat aqui, só para vocês puderem só... Isso, garoto. A Rei é boa em tudo e praticamente não lida com suas responsabilidades, sempre tá certo. O Anakin, que era escolhido, vivia se dando mal e precisou treinar mais de 10 anos e ainda perde e erra. O Anakin no Star Wars, o Anakin é exatamente o personagem millennial, né? Porque ele aparece em filmes feitos para millennials, basicamente geração X, e algumas pessoas da geração X. E o Anakin, ele é menos mimado do que a Rey. É surreal o quanto o Darth Vader é menos mimado. Ele já era um cara mimado pra época, mas é surreal o quanto ele é menos mimado do que a heroína do novo. Então, esse vazio existencial ele vem do artificialismo. Muito do problema da crise existencial Zoomer tem muito a ver com IA, tem muito a ver com tecnologia, tem muito a ver com tudo. Isso vai ser não só a crise do Zoomer, tá? O drama do Zoomer é o drama de todos nós, o drama da geração nova. Basicamente, a crise é uma crise do artificialismo completo. Nós estamos vendo uma vida falsa, uma vida com layers de falsidade. Tudo é falso. Bet é falso. Influencer exibindo o corpo na rede social é falso. OnlyFans é falso. É tudo falso. É tudo mentira. A ideologia é falsa. Rapper ser exaltado é falso. Já era uma coisa na minha geração bizarra, né? Que era os meninos da elite falando eu sou muito rapper porque eu conheço a periferia. Tipo assim, já era 100% fake. Isso é 100% falso. A política é falsa. A ideologia progressista é falsa. O Mandani é falso. É tudo falso. O discurso da ONU é falso. A pandemia é fake. A pandemia é real. Não, teve uma pandemia. Sim, mas o discurso criado do Dr. Fauci na pandemia é falso, segundo o Dr. Fauci. Então, a narrativa é falsa. Isso literalmente isso é a informação oficial do governo americano, não é algo que eu tô projetando, é literalmente informação do governo americano. Então, a falsidade vai destruindo a alma da pessoa. Guilherme, por sua influência, larguei a maconha, Bíblia 5 minutos por dia, estudando Império Romano. Fundei uma empresa de relógios online. 3 meses de jiu-jitsu e pensei em me converter ao catolicismo. E não precisa nem não precisa nem ficar pensando. Pode já se converter, aproveita e já vai fazer o curso do batismo ou da primeira comunhão e manda bala. É isso, é para isso que nós estamos reunidos aqui. Nós estamos aqui reunidos para arrancar, para exorcizar a mentira. Mas como que eu exorcizo da mentira? Por exemplo, aí o cara entra na bolha Red Pill e começa as mulheres todas más.
Bom, sim, a gente acabou de falar do fenômeno da mulher zoomer, que vale para essa live também. Tem muitos homens aqui, mas tem muitas mulheres também. E elas vão ser redimidas aqui também, que eu sou pai de meninas, então eu estou aqui nessa condição também. Que é, você tem esse fenômeno da mulher zoomer, claro que ela quer a grana e beleza, e ela quer se exibir porque ela quer a grana. E aí todo mundo entra em desespero. E aí a questão do homem que teve o abandono da mãe, que ele acha que a vida dele vai ser a tia May gostosona, que é usando o arquétipo aqui do Homem-Aranha, do cara que tá realmente sedento de atenção feminina, é que nenhuma mulher vai preencher a vida dele. Na verdade, só tem uma mulher que pode redimir o Zoomer, que é Nossa Senhora. Por quê? Porque a ausência que ele sente não vai ser preenchida pelo sexo. O ato sexual não consegue preencher o que deveria ter sido preenchido por uma mãe. E a mãe, às vezes, não deu essa atenção. Ela, na verdade, deu hiperatenção, tá? Não é só que ela estava distante, é que ela estava dando hiperatenção. Ela mimou ele. Que também é má maternidade, aliás, é um dos maiores problemas. Só Nossa Senhora pode redimir o homem zoomer, que tá beta porque ele está desesperado por atenção feminina. E só Nossa Senhora pode redimir a mulher zoomer, que está vivendo uma cultura artificial, que todo mundo quer se exibir, que todo mundo quer chamar atenção, e todo mundo quer ser algo que não é. Por que só Nossa Senhora pode redimir? Porque quando você olha para Nossa Senhora, ela é a redenção do gênero feminino porque ela é materna, porque ela ama, porque ela serve em silêncio, porque ela simplesmente se entrega, e porque ela está preocupada não com barulho, ela não está preocupada com bem de consumo, ela não está preocupada em se fazer de vítima, ela não está preocupada em absolutamente nada, ela está preocupada com Deus eterno e em proteger Deus eterno, porque ela acredita no Messias e ela vive para o Messias. Ela está preocupada com Jesus Cristo, ela não está preocupada com nenhuma outra coisa. E aí nesse arquétipo está tudo junto, porque ela está preocupada com o marido dela, portanto, com o filho dela, e o filho dela é o Messias. Então a preocupação, a identidade religiosa, familiar, profissional é absoluta. Não tem nenhuma cisão. Não há nada na vida de Maria que seja falso. Nada na vida de Maria não é verdadeiro. Tudo é verdadeiro. Fuga do Egito é verdadeiro. Ter o filho numa manjedoura é verdadeiro. Ensinar o filho, ajudar o filho a aprender marcenaria é verdadeiro. Cuidar que, claro, o pai ensina marcenaria, mas ela está lá dando suporte na casa, incentivando o filho a aprender uma série de coisas. Tudo é verdadeiro. Chorar no pé da cruz, verdadeiro. Olhar o próprio filho morto, verdadeiro. Tudo é verdadeiro. E aqui a única coisa que pode redimir o Zoomer é a verdade. E aí, claro, o pessoal tá brincando, falando, poxa, o Guilherme sempre vai recomendar que a pessoa vá levantar peso, vá trabalhar, vá rezar o terço. E aí, por que é isso? Aí é o ponto. Por que eu fico recomendando tanto isso para os jovens? Aqui eu tô preocupado não em só... Claro, a gente tem várias lives falando dos conselhos para homens jovens, que aliás todo mundo tá aqui, veja essa live Conselhos para Homens Jovens. Mas a minha ideia aqui não é repetir os conselhos para homens jovens, é falar por que eu falo eles. E eu falo eles porque se você está num mundo que você é o Ryan Gosling olhando a Barbie, o Ryan Gosling é o profeta da nova geração, né? Tipo, a Barbie é o artificialismo total. A mulher empoderada com o sapato, falando da opressão do patriarcado, andando de um lado pro outro. Você fala, cara, não sei o que, o woke, blá blá blá. E você fala, meu Deus do céu, cara, você não consegue entender. Você olha com aquela cara de o que está acontecendo com a humanidade. Do mesmo modo, você está olhando o robô pornográfico do Blade Runner, você está falando, cara, o que está acontecendo, né? A minha cara, quando alguém fala que existe, não é nem... quando ela existe, sei lá, o OnlyFans, eu faço a cara do Ryan Gosling no Blade Runner. Laranja Mecânica, bom, esse é um baita tema. Obrigado pelo chat, mas eu entro depois agora, senão vai desviar do assunto. E aí, quando você está nesse vazio existencial absoluto, você precisa voltar para a realidade, porque é muita coisa falsa. E na verdade, quando você vai lutar jiu-jitsu, você não tem como fugir da realidade. Se eu falo para você, fica lendo online só e é muito bom, você não volta para a realidade. Todos os meus cursos, eles estão
eles têm uma meta de inserir a pessoa na realidade. Todos eles. Eu não tenho nenhum curso que eu dei que ele não tem a ideia de exorcizar a pessoa, de reinseri-la na realidade. Quando eu mando o cara levantar peso, é para reinserir ele na realidade. Quando eu falo para a pessoa ir na missa, é para reinserir ela na realidade. Quando eu falo para a pessoa a melhorar a dieta, é para reinserir ela na realidade. Quando eu falo para a pessoa largar a pornografia, é para reinserir ela na realidade. Quando eu falo para ela largar a maconha, é para reinserir ela na realidade. Quando eu falo para ela a trabalhar, é para reinserir ela na realidade. Quando eu elogio vida militar, é para reinserir a pessoa na realidade. Na verdade, a única batalha que vale lutar com o jovem é voltar pro real. É o básico. O básico é a única coisa que pode redimir as pessoas. Porque quando você começa a trabalhar, é o caminho oposto do Homem-Aranha. Se o Homem-Aranha novo não trabalha, o antigo trabalhava. Trabalhar é ótimo. Ainda dá para ir para um Red Pill mais profundo, que aí já é o Batman, né? Carlos Magno literalmente foi curado pelo Papa e disse: se eu soubesse que você iria me curar, não teria vindo, pois não sou digno. Essa é a energia que nós precisamos. A vantagem da geração Z. A geração Z é mais propensamente entende os dramas que nós estamos vivendo. Ela é mais propensa a isso do que as gerações anteriores. Justamente porque ela viveu da maneira como eu estou descrevendo. Agora, aqui essa história de reintroduzir a realidade, né, de voltar para o mundo real, ela é fundamental num mundo que tudo é falso. Se você consome, se você vai lá e tá lá no tigrinho, a sua vida acabou, entendeu? Você está vivendo uma vida, a sua vida é uma completa mentira. Se você está acessando pornografia, a sua vida é uma completa mentira. Se você tá idolatrando, sei lá, o Vini Júnior ou o stream do Neymar para falar de bet, a sua vida está na ilusão absoluta. Se você está na, no day trade, entendeu? Você tá na ilusão total. Tem gente que faz day trade até seriamente, mas isso é raríssimo. Luke ainda é bom exemplo, é ultrapassado. É uma pergunta interessante quando você fala de Star Wars, porque Star Wars, claro, daí o Luke ainda é um exemplo que formou mais a geração X, né, do que a geração Millennial ou a seguinte. O Luke original, ele é incrível. O problema do Luke é que criaram o Luke versão desconstruída, né? E isso atrapalhou a imagem dele, mas o Luke queria redimir o pai dele. Isso é uma mensagem muito bonita. É uma pergunta muito interessante o Raditrad, porque também me mostraram um vídeo falando mal das conversões que tem ao catolicismo agora. A única esperança para a geração jovem é a volta ao catolicismo. É a única esperança. Não tem outra. Mas é a modinha do catolicismo. Não, modinha é tudo que eu falei até agora. Funk é modinha. Não tem como Maria ser modinha, porque não tem como algo de milênios ser modinha. É impossível. Você pode ter a modinha eu opero day trade profissionalmente. Não, tem gente que é séria, mas tem gente que não é. Tem produto que não é sério, tá aí. Tem muita coisa rolando no mercado. O COI rodando solto. Tem muita coisa que não é séria, né? No mercado financeiro, daí é fake. E é engraçado porque as pessoas confundem. Elas acham que tudo que é mercado financeiro é falso, porque tem coisas que são falsas. E tem coisas que são falsas de verdade. E tem coisas que são verdadeiras. Mas não tem como ter uma modinha de 2000 anos. Não tem como ter uma modinha de algo que é eterno. Casar é modinha agora, na geração Z. Ter um monte de filhos é modinha. Ser trad wife é modinha, cuidar dos filhos e fazer bolo. Não, isso não tem como ser modinha, porque isso, na verdade isso é o que sempre foi feito. Não existe a modinha. Não existe a modinha de rezar o terço, não existe a modinha de ter filhos e educar eles, não existe a modinha de ir na missa. É impossível isso ser modinha, simplesmente pelo único e exclusivo fato de que essas coisas são perpétuas. O que Tolkien acharia do Brasil de 2025? Eu acho que o Tolkien não ia nem processar o Brasil de 2025. Ele não ia conseguir nem entender. Os personagens dele não conseguem chegar nesse nível. Ele ia sentir saudade do Grima, o Tolkien, se ele conhecesse o Brasil de 2025. Mas tem muita gente que não é real. Tem gente que é real, que faz várias coisas na vida, mas tem coisa que não é real. Tem vendedor de produto financeiro que é real, e tem vendedor que tá vendendo coin enganando as pessoas. As coisas dependem do cara, entendeu? Depende muito do cara mesmo. E aí o que acontece é que não tem como. E esse é o medo que o jovem tem que perder. Ele não tem como cair numa modinha fazendo o que é perpétuo. É impossível. É impossível cair numa modinha.
Você tem como ser, sim, um raditrade desconectado da realidade. Em que sentido? Bom, você está mais preocupado com uma discussão teológica abstrata do que com a vivência católica concreta. Isso é um problema. Eu acho que tem que ser. Eu acho maravilhoso se voltar a minha estridentina. Eu acho maravilhoso as pessoas começarem a rezar em latim. Eu acho maravilhoso as pessoas estiverem lendo, dando embaixo do braço com São Pio X. Eu acho raiz. Eu acho altíssimo nível. Só que é muito baixo nível a pessoa que ela faz discursos longos sobre o Concílio Vaticano II e Deus do céu, né? Tinha uma galera que era muito da pá virada no Concílio Vaticano II, tem os caras, né? Eu li o livro do Roberto de Mattei, eu li várias coisas sobre... Tinha os caras que eram... E tem os bispos que eles estão muito loucos, né? Eles estão muito loucos ali no dia e tal, muito... Tudo isso. Mas não adianta você começar a entrar numa discussão teológica gigantesca sobre a controvérsia da graça e não sei onde, se você está viciado em pornografia, fora do peso, não está em estado de graça, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo resolver sua vida. Você não tinha que estar discutindo teologia, você devia estar rezando e cuidando da sua vida, porque não é que discutir teologia não é importante, é só o momento da sua vida mesmo, o que você está fazendo. Por que você acha que você virou teólogo? Você ainda é leigo? Meu Deus do céu, o que você está fazendo, sabe? Tem pessoas que sim, vão estudar teologia, vão conhecer, vão passar anos a fio e vão meditar e etc. Mas por que você está fazendo isso? Qual o nexo? Então, a, essa, esse problema, por onde começar a ler Chesterton, ótima colocação. Um dos meus, para mim, o melhor livro do Chesterton. Se eu fosse falar, leia um livro do Chesterton, é o melhor. Eu acho que o melhor para começar a ler, talvez não seja esse, mas é o melhor. É O Homem Eterno. O Homem Eterno é uma obra de gênio. Eu acho que O Homem Eterno é o melhor livro do Chesterton. Então, se alguém quer ler um livro do Chesterton, leia O Homem Eterno. Baita livro, aliás. Baita livro. Ler Tolkien, aliás, é maravilhoso. E ali, aliás, nós estamos dentro do acesso total, que nós estamos com essa promoção da Black Friday. Nós temos ali o leitura e memória, que é como ler, que é uma das habilidades mais básicas. Tem a imersão Crise e Virtude, que é sobre melhora pessoal, que é um dos temas que sempre passo por aqui. E tem o Iniciando os Clássicos, que é livro a livro, parte por parte. A gente realmente pega na mão para a pessoa ler os clássicos. Então eu aproveitaria fortemente a Black Friday. Então, o que acontece? Quando você está colocando a discussão teológica acima da sua mudança em direção a Jesus Cristo por meio de Maria, você está fora. Você está completamente fora. Você está desconectado, você está fora do eixo, você está fora da realidade dentro da igreja. Porque você está querendo ser teólogo antes de estar em estado de graça. Não faz sentido nenhum. Obrigado por tudo. Sou um antes e depois de te conhecer. Bom, eu que agradeço. Estamos aqui para isso, né? Então, o que acha de livros clássicos como Don Quixote, A Divina Comédia e Moby Dick são livros altíssimos. Esses três livros são brilhantes. Eles demandam uma análise, você precisa de um acompanhamento. Não são livros fáceis. São três livros muito difíceis de interpretação, mas são livros incríveis. Incríveis. São livros incríveis. Para sair do zero, 1 hora de exercício, 1 hora de leitura, 1 hora de espiritualidade, sempre. 1 hora de exercício por dia, 1 hora de leitura, 1 hora de vida espiritual, vai mudar a sua vida. Não tem como não mudar. É impossível. Isso é impossível. É que é impossível. Que nem os meninos aqui da empresa estavam assistindo um vídeo de chess boxing, né? O cara jogando xadrez e jogando boxe. Tinha que ter um chess Jill, né? Um chess Jill, né? Que é um chess BJJ, né? Um chess... o cara saindo... Joga xadrez e luta jiu-jitsu. É maravilhoso. É coisa de gênio. Coisa de gênio. Pura poesia. Quais os planos... Não é esse Jill. É outro Jill. É o jiu-jitsu. Quais os planos para ano que vem da sua empresa? Irão voltar com as lives? Tem novidade? Grande abraço. Eu quero muito voltar com as lives, tá? Aqui nós temos os planos para esse ano. Então, a todo vapor, que é a Black Friday. Por quê? Esse ano saiu muita coisa nova.
saiu o livro novo do Filosofia do Zero. Aliás, se alguém pudesse me trazer o livro do Filosofia do Zero, se alguém tiver aí, não tem uma cópia aqui? O livro do Filosofia do Zero ficou sensacional e o app. Então, na verdade, isso aqui, ó, ficou maravilhoso. Eu tô apaixonado por ele. E detalhe, na Black Friday todo mundo tá comprando todo mundo que tá comprando o Filosofia do Zero tá recebendo o livro do Nascimento da Filosofia. Então, esse ano saiu o livro, o aplicativo do Filosofia do Zero, e uma pancada de cursos. Saiu, a gente fez o História das Revoluções, que está disponível na Black Friday também. E aí, mês a mês, das revoluções, da Revolução Francesa, da Revolução Russa, foram abordados no História das Revoluções, que está no acesso total, está nessa Black Friday, tudo muito barato, coisa de louco. Então, assim, esse ano saiu muita coisa, e agora está tudo disponível com preço promocional para os próximos dias. Mas eu acho que os grandes saltos desse ano foram o aplicativo, o livro e essa pancada de cursos e material, né? Tem curso da Ética Nicômaco completo e tudo mais. Para o ano que vem, nós vamos ter novidades do mesmo tamanho, maiores, possivelmente. Eu não vou revelar os planos, meus próximos planos. Eu tenho um plano concreto que eu acho que vai ser espetacular. Quem for aluno verá. Então eu tenho um plano que acho que vai dar um salto muito grande, que eu não compartilhei nem com a equipe ainda. A equipe não sabe o plano, entendeu? Então vocês estão ouvindo aqui em primeira mão. Mas acho que o que saiu nesse ano, o cume na empresa, pensando na minha empresa, no Filosofia do Zero, o cume é realmente o que está nessa Black Friday agora com desconto nesse momento. Aplicativo, livro físico, pancada de cursos, acho que esse é o auge. O que acha dos nestorianos? Eles eram heréticos, mas espalharam o cristianismo pela Ásia. Mas que adianta? Esse cristianismo nestoriano gerou uma visão esotérica do homem que destruiu o cristianismo no Oriente. Então, na verdade, foi um baita... Para mim, os nestorianos foi o nestorianismo foi o que enfraqueceu o Império Romano Oriental e permitiu a destruição dele. Superman novo quis tanto contradizer o anterior que transformou o novo no meio beta. Sabe? Todo mundo é beta nos filmes atuais. Né? Eu vou tentando achar um filme para assistir, aí eu vou passando o controle aí, beta. Top Gun Maverick. Top Gun Maverick daí é bom, né? Finalmente um filme bom. Cara, finalmente um filme bom, né? Mas é difícil, no final das contas tem que voltar a assistir coisa antiga mesmo. Tem que assistir o Rock Balboa. Voltar pro bom e velho Rock. Rock 2. Nunca vi isso fazer mal pra alguém. Karate Kid. É isso que os jovens no fundo precisavam voltar pra isso, né? Sou da geração Z. Estou tentando mudar de vida, mas confesso que é desafiador quando tudo ao seu redor... passou aqui o chat, mas parece jogar contra. Esse é o ponto, né? Quer dizer, você tem que desligar, fazer um jejum de tudo aquilo que não é produtivo. Eu cortaria na rede social tudo que não é conteúdo. Entra no seu Instagram, tira o que não é conteúdo. Tem mulher dançando pelada. Ótimo, corta. Arranca essa porcaria. Tem aqui não sei o que, o vídeo do Felipe Neto. Eu não sei nem o que o Felipe Neto faz hoje em dia. Eu sei que ele tá meio que ligado à política e tal, mas eu não sei nem o que ele faz. Corta. Eu tenho aqui o cara da geleca, olha o que aconteceu. Corta. Dinâmica estúpida, não sei o quê. Corta. Começa a corta tudo. Deleta. Arranca tudo. Só conteúdo. Só puro e bruto conteúdo. Novo Frankenstein. Esse eu não vi. Tropa de Elite. Então agora eu quero fazer uma homenagem do Dia da Consciência Negra. Eu tenho uma proposta para o Brasil. Eu estou trabalhando aqui no Dia da Consciência Negra, mas eu tenho uma proposta para o Dia da Consciência Negra. Queria contar com o apoio das pessoas. Agora eu vou coringar. Capitão Nascimento é um bom exemplo. Eu queria que, como política do Dia da Consciência Negra, nós tivéssemos, isso já estava nos planos da live, é importante, eu queria que os meninos recebessem na escola um caderno com o Matias do Tropa de Elite na capa. Eu acho que ia fazer muito bem para a consciência negra. Nós podíamos distribuir pôsteres do Matias. O Matias aparecendo. O bom e velho Matias.
Eu acho que ao invés de Zumbi dos Palmares, que meio que tinha escravos, meio que era um cara muito zoado, a minha proposta para Consciência Negra é o Matias como herói do Brasil. Eu acho que isso poderia dar certo. Eu não entendo por que não adotariam o Matias como o personagem oficial desse dia. Dia da Consciência do Bop. Eu acho que seria. A gente pode chamar Dia da Consciência Negra a, do Bop. A gente pode juntar os dois. E aí, ei, caveira, entendeu? Eu acho que o Dia da Consciência Negra super deveria ter o Matias como protagonista. Podia ser um dia para o pessoal assistir Tropa de Elite nas escolas. De fato, de fato seria fundamental. Então é isso. Minha proposta é essa: cadernos nas escolas com Matias na frente ali, com aquele entrando naquela energia based, né? Essa é a minha sugestão, a sugestão dessa. Estou amando participar quando eu vou receber meu livro. Quem entrou no Black Friday vai receber o livro. As entregas já estão saindo. E olha, nós estamos sendo elogiados ultimamente pela velocidade das entregas. Então agradeço demais que a entrega do livro está sendo rápida. Então esse é minha única comentário sobre Consciência Negra. Viva a Princesa Isabel. Eu acho que Consciência Negra tinha que celebrar duas pessoas. A Princesa Isabel e o Matias. Curiosamente, ninguém vai querer celebrar essas duas figuras. Uma pena de fato. Mas seria a minha proposta, né? Mas voltando aqui para o tema da geração Z, e acho que o Super adoraria adotar como herói da geração Z o Matias, Animal. Por que não, né? Gostei muito desse podcast junto com o Guto Zacarias no Flow, considerando ele o melhor deputado de São Paulo. Você deu uma olhada no projeto do Partido Missão. Eu não tenho contato com nada de partido político, negócio com deputado. Não, super, eu vou nos programas, mas eu não me envolvo com política, tá, partidária. O que eu estou disponível a fazer é formar quem quer que seja formado. É dar aula para as pessoas. Sim, tem vários políticos que me seguem na rede social. Tem políticos que são pessoas influentes, eles me seguem na rede social. Vários. Eu me meto com política? Não, eu não sou político. Eu sou educador. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas é dar formação para as pessoas. É o que eu posso fazer e é a minha contribuição. Eu não me meto com política do dia. Eu não tenho nada a ver com a política do dia e não vou encostar nela. Mas eu acho muito bom que as pessoas queiram estudar. Eu acho que tem muito material para ser estudado. Aliás, se você conhece, vocês que conhecem algum político influente, ótimo. 65% acesso total, esse é o melhor que eu posso oferecer para eles. 65% de acesso total vai ajudar qualquer pessoa que vai trilhar um caminho. E tem um curso ali de filosofia política. E eu mandaria a pessoa ir direto no curso de filosofia política, porque ali ela vai receber fundamentalmente o red pill que ela precisa para lidar com o antro. Então, na verdade, a minha recomendação para qualquer pessoa que tenha qualquer pretensão política de qualquer natureza, ou queira discutir, conforme pretensão pessoal, eu quero debater. Eu recomendaria que a pessoa entrasse no Filosofia Política, aproveitasse o acesso total agora com desconto. Dom Pedro I é o segundo, eu sou Dom Pedro II e eu sou mais ainda Princesa Isabel do que Dom Pedro II. Li conhecido muitos livros clássicos, Propaganda Aristocrática e Embrulho de outros autores. Qual a sua opinião? Olha, se alguém me falar que ler um livro clássico é propaganda aristocrática, eu vou falar onde eu assino. Shut up and take my money. Mas isso é uma elite querendo defender o ponto de vista elitista dela, de cultivo das virtudes. Eu falo, mas onde que eu assino e compro mais? Eu só vou começar a colecionar e empilhar livros. Não, mas eles são intolerantes, os livros clássicos. Porque eles botam um padrão de excelência muito alto, que vai frustrar várias pessoas. Eu falei, mas agora mesmo, onde que a gente começa a ler? Quanto mais a gente lê, melhor. Vai que é tudo real, entendeu? Então é melhor a gente começar a ler o quanto antes. Eu, na verdade, eu já estava convencido a ler os clássicos, não precisa me convencer mais. Aí fala, mas os clássicos vão tornar você intransigente com o mundo atual. Você vai ficar crítico da pessoa que está fumando maconha e viciado em pornografia no canto da sua sala. Falar, meu Deus do céu, Platão, vamos correr para Platão agora. Se esse é o efeito adverso, Platão com certeza apreciaria o nosso Matias. Ele diria que é um homem que tem alma
A famosa alma de prata nos livros de Platão é a alma do guerreiro, é um homem movido pelo timos, segundo a filosofia platônica. Então eu correria para Platão. Batman é um aristocrata, o Batman é 100% aristocrata, e o Batman é um aristocrata no sentido platônico também, porque ao invés de ser o aristocrata que é das aparências, da decadência, das perucas e dos bailes, ele é 100% real, porque ele perdeu os pais, porque ele vai lutar e porque ele vai usar os recursos dele para trazer a grandeza para a vida das pessoas. Então isso é maravilhoso. O Batman é inspirado no Pimpinela Escarlate, que era um homem que combatia a Revolução Francesa. Agora que a elite defende a plebe, tá todo mundo no tigrinho. Mas isso daí não é nem a elite, né? No fundo é a pseudo-elite perdendo a humanidade, jogando as pessoas pro tigrinho e pro baile funk. E o que nós precisamos é fugir de tudo isso. A música clássica, eu super voltaria pra música clássica. Melhor coisa. Matemática, ó. Recomendação para todos vocês da geração mais nova. E tem um monte de material sobre lógica, sobre essas coisas no Filosofia do Zero também, então aproveitem ali o acesso total. Mas estudem matemática. Estudem cálculo. Estudem matemática. Aprendam tecnologia. Aprendam hard skills. Aprendam habilidades desafiadoras. Habilidades que envolvem ciências duras. Aprendam isso quanto antes. Estudem lógica. Aprendam coisas que vão desenvolver a mente lógica. O controle de Carlos Magno sobre a igreja era excessivo? Carlos Magno é raiz demais. Nossa senhora, que falta faria um Carlos Magno hoje. Imagina o Carlos Magno arrepiando no Rio de Janeiro. Imagina o Carlos Magno governador do Rio de Janeiro. Nossa, seria muito animal. Carlos Magno faz muita falta. Controle excessivo, o cara se ajoelhou perante o Papa e falou: não queria ser coroado por ele, porque eu não sou digno. Imagina. Herói. Carlos Magno é puro herói. Isso tinha que ser uma moda na geração Z. Carlos Magno. Agora estamos falando uma linguagem correta. Bom, aliás, maravilhosa moda. É do nada o rei Balduíno de Jerusalém. É um ícone da geração Z. É maravilhoso. Correto. Godofredo de Bulhões, outro ícone. Porque Enoque é apócrifo mesmo sendo citado na Bíblia? Porque os padres da igreja entenderam que o livro de Enoque não necessariamente reflete exatamente a visão da revelação com perfeição. Mas vejam que em todas as suas palavras, né? Conheço uma pessoa que nasceu em 1999, a geração Z, tem 3 filhos. Não ganha muito. A mulher dele, da geração Z, gasta muito. Agora tem dificuldade financeira com 3 filhos. 5, 2 e meses. Qual a dica que dou a ele? Então, ótima pergunta. Vai no coração dessa live. Vai no âmago dessa live. Primeira coisa ele claramente está no fenômeno, ele caiu na espiral beta, visivelmente. Ele não tem que ser o capachão. Primeira coisa, ele tem que ir lá e começar. Ele tem que ganhar mais dinheiro, sem dúvida. E ele tem que trazer uma ordem para casa dele. Uma ordem. A mulher tá reclamando porque não sei o que. Calma. Tem que chegar e ele tem que. Primeiro, ele tem que cumprir tudo que ele tá falando. Porque se ele estiver mal fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, ele tá perdido. Segundo, ele tem que chegar pra mulher dele e falar assim: olha. Você vai ter que assumir a sua responsabilidade disso. E isso aqui eu vou bancar. Então você vai cuidar aqui das crianças, vai ter que fazer a coisa toda e o dinheiro eu vou trazer e a gente vai ter que fazer isso aqui virar. Mas você resolve isso, eu resolvo isso. Você tem que botar ordem na casa dele. E se ele não tiver presença intelectual, presença física, presença na postura, presença espiritual, se ele não for uma pessoa forte, a mulher vai pisar em cima dele e vai odiar ele porque ela vai sentir que ela tem mais um filho. A mulher dele vai achar que ela tá com 4 filhos. Porque se ela não respeitar ele como homem, ela vai olhar e falar: ih, é o 4º filho. E a mulher odeia isso. As mulheres têm 2 modos. Ou elas vão enxergar a visão do bom pai no marido, ou elas vão enxergar que ele é mais um filho. Se elas enxergarem que ele é um bom pai, elas vão admirar e elas vão seguir e elas vão amar ter ele presente. Se elas acharem que ele é um 4º filho, nesse caso, né, porque são 3, se ela achar que é um 4º filho,
ela vai odiá-lo. Ela vai cuspir nele, mandar ele trocar todas as fraldas, esfregar o chão e vai humilhá-lo todo dia. E ela não vai fazer isso nem por mal. Ela vai fazer isso porque ela odeia o fato de ela ter mais um filho. Então, e ele se colocou, infelizmente, nessa situação. Então ele tem que sair dessa situação e começar a crescer enquanto homem para ganhar a admiração dela, para ganhar o respeito dos outros. E o jeito como você ganha a admiração de uma mulher, que é fundamental, é você ganha a admiração dos outros homens. Se os outros homens te admiram, as mulheres te admiram. Se você não consegue despertar a admiração dos outros homens, é porque você é fraco e as mulheres vão te desprezar. E como que você ganha a admiração dos outros homens? Com competência profissional, com postura, com capacidade intelectual, com profundidade, com a gravidade da voz, com clareza, se portando de maneira correta, digna, justa. Então, na verdade, o caminho que eu ofereço é o caminho das virtudes. Não ofereço nenhum outro, exceto esse. E aí uma casa volta para uma ordem orgânica e natural, e aí tudo é feliz. Graduação EAD em Filosofia do Filosofia do Zero seria inviável? Não, não é inviável, não. É um projeto que poderia ser criado. Professor, sobre laranja mecânica, ela já estaria ou existia a possibilidade de ser introduzida na sociedade, por exemplo, no RJ? É que a lavagem cerebral não é um bom caminho para o RJ. É um bom caminho para o RJ, ao invés de lavagem cerebral, seria militarizar as pessoas. Como assim militarizar? Colégio militar, restaurar a lei e ordem, criar casas melhores, prédios melhores e introduzir as pessoas, ajudar as pessoas que estão hoje vítimas a serem livres e a trabalharem construindo a indústria nacional com educação, com uma educação de alto nível. Então, na verdade, você tem que mudar radicalmente a educação. O problema é quando existe uma mãe solteira que não. Qualquer conselho para uma mãe solteira que não prospera. Olha, a mãe solteira é um desafio muito grande. Obviamente, encontrar uma. Tem que ver a situação, né? Porque essa pessoa, se ela não tem realmente um matrimônio válido com outra pessoa, então procurar um marido digno, sem dúvida. Agora, educar a criança da melhor maneira possível. É uma situação muito dura, eu não acho que ela é simples. Eu acho que a pessoa vai ter que tocar a vida com vários desafios, né? Então é uma situação que eu me compadeço. Mas a questão espiritual tem que ser forte. Os conselhos todos os conselhos universais que nós estamos falando, eles vão se aplicar, né? O homem para conquistar uma mulher é ajoelhar e rezar o terço e diante do Santíssimo. Mas é que o homem tem... quando Deus vai me dar uma mulher? Cara, fica quieto, faz flexão, ajoelha perante do Santíssimo, para de pensar em mulher e começa a trabalhar. É muito mais fácil você encontrar uma esposa de altíssimo nível fazendo isso que eu falei do que procurando uma mulher. É infinitamente mais fácil você encontrar uma esposa digna se você parar de procurar uma mulher. Você começar a ajoelhar perante o Santíssimo, começar a fazer flexão, começar a suplicar a Deus, começar a trabalhar bem. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de alto nível e as pessoas vão te admirar. E você vai achar uma esposa fácil. Agora, se você ficar betando, você não vai achar mulher nenhuma. E se você betar para sua esposa, ela vai te odiar. É assim que funciona o mundo. Eu não sei. As pessoas foram educadas de uma maneira muito ingênua. Eu não sei como passar o recado para elas. Mas vejam que aqui nós estamos defendendo uma virtude cristã mesmo, profunda. Tem que melhorar a postura. O professor já chega a ver vídeos super Xandão. Eu não assisto material do super Xandão, eu não sei. Eu sei que ele fala que a Terra é plana. Eu sei lá, meu. Eu acho que. Não, né? Acho que não é o caminho. Do que acho que quem. Eu não conheço o material dele. Do que acho que quem fala que Natal é plágio do paganismo. Mas aqui não faz o menor sentido essa história do Natal ser plágio do paganismo. Ai, meu Deus, é o plágio do paganismo. Por quê? Porque existe o solstício e daí pagar. Pelo amor de Deus, amigo, nossa senhora, o pessoal é muito fraco. É o paganismo. É o nascimento de Jesus. Mas os pagãos, sim, os pagãos estavam no Natal. Literalmente tem os pagãos no Natal. Eles chamam reis magos e eles se ajoelharam para encontrar o Messias. E eles são bruxos. Eles são reis magos. Os caras são da macumba pesada. E o que acontece o quê? Eles largaram o paganismo deles. E eles reconheceram o Messias.
E eles se ajoelharam perante ele. E eles foram lá trazer presentes. Porque Deus veio para redimir os pagãos. Não para você ficar chorando falando que o Natal é paganismo, mas para você se ajoelhar igual os reis magos perante o Messias, o rei desse mundo, que é o verdadeiro rei desse mundo, que é Jesus Cristo eterno. Então, na verdade, o mundo pagão não está chorando, falando, eu sou o criador do Natal. O mundo pagão se ajoelhou perante o Messias, que é o que o pagão moderno tinha que fazer também. Esse medinho de Natal é pagão, medinho é muita frescura. Você acha que a real é que se você trouxer o Marco Aurélio, ao invés dele ficar chorando e falando o meu paganismo, ele ia ajoelhar e falar isso. O Marco Aurélio, claro, perseguiu cristãos e outros, mas se você botar o Marco Aurélio ali no nascimento do Cristo, ele vai se ajoelhar e vai falar: finalmente, encontrei o caminho. Porque é isso que acontece. O nascimento do Messias é muito mais poderoso do que qualquer tipo de cultura pagã. Só que as coisas da cultura pagã também vêm de Deus, não no sentido que o paganismo é bom. Tem coisas literalmente que vêm do demônio no paganismo, mas tem coisas que era o quê? O culto da natureza. Mas Deus criou a natureza, então na verdade o pagão bom, o pagão mal é satânico já de largado. Então na verdade ele estava cultuando o mal mesmo. Mas o pagão bom, o que ele mais está esperando é o Messias. Então, o fato do Natal causar com o solstício é bonito, é uma coisa bela, porque os pagãos estavam esperando a vinda do Messias. Assim como os estoicos que se converteram ao cristianismo, porque estavam esperando a vinda do Messias, assim como tantos os platônicos que se converteram ao cristianismo, que estavam esperando a vinda do Messias, assim como tantos bruxos do Oriente chegaram lá e se converteram porque estavam esperando a vinda do Messias. Então, o Natal é belo isso. E várias coisas no mundo pré-Cristo prefiguram a vida do Messias. Renomeando a live Conselhos para Homem Betas. O Red Pill é que o título da live já é esse, entendeu? No sentido de que esse é o drama que nós estamos lidando, esse é o drama. Esse é o drama de todos nós. Nós somos educados dessa forma, né? Então a juventude tem que sair do lodo, sair da desgraça. Não vejo no meu pai um exemplo a ser seguido. Me sinto fraco e tento ao máximo ir ao contrário dele. Bom, é, tem muitos exemplos bons. Tem a vida dos santos. Tem imaginários bons a serem consumidos. Você pode literalmente começar a construir sua vida agora. Você pode começar a levantar peso e começar a trabalhar. Você pode começar a estudar. Se você abrir o acesso total ali, os cursos nossos, não é que você vai ter um exemplo de homens dignos e bons e heróis. Tem uns 60 mil. O que eu faço da vida é organizar esse material. Porque, fundamentalmente, nós temos que preencher o nosso imaginário com grandes exemplos. Aqui tem. Deixa eu ver aqui esse aqui. Calma, deixa eu só conseguir ler. Ah, o pessoal aumentou a letra. Caramba, eu não tô tão velho assim. Ah, professor, sou mulher jovem. Vejo que a juventude na humanidade. Caraca, é que o problema a dificuldade. Não, não, agora vocês baixaram a letra demais. Pelo amor de Deus, volta pra letra como tava. Não, não, aumenta essa letra agora. Caramba, o pessoal daqui tá. Primeiro eles botaram uma letra aquelas letras do idoso, sabe? Que tem tipo grandona. Que vai chegar vai chegar esse dia ainda pra gente usar essa letra aqui. O que você acha do livro Assim Falou Zaratustra? O professor indicou pro meu filho. Caraca, os professores não têm responsabilidade alguma, né? Indicar Nietzsche pro filho é péssima ideia, é horrível. Nietzsche não é o autor para ser lido por pessoas que estão iniciando na filosofia, muito menos um jovem. É uma péssima ideia. Ah, eu tô louco para gravar no Filosofia do Zero, não foi gravado ainda, um curso sobre Assim Falava Zaratustra. Eu, na verdade, fiquei fazendo essa pesquisa por um tempo. É zero ler Nietzsche ou debater ou ver o que tem de errado no Nietzsche ou qualquer outra coisa. É zero, zero recomendável para quem está começando na filosofia. Simplesmente é irresponsável dar Nietzsche para um adolescente. É irresponsável. Por quê? Porque ele vai interpretar da pior maneira possível.
vai ser niilista. Ah, como eu sou triste, ou vai virar ateu todinho, ou vai falar eu estou em vazio existencial, olha como eu sofro. Ele não vai entender o ponto. Então, simplesmente é irresponsável começar a filosofia por Nietzsche. Irresponsável. Não é um. É muito melhor ler outras coisas. E Nietzsche vai ter uma série de problemas, vai ter uma série de críticas a Nietzsche. Eu tenho alguns elogios a fazer a Nietzsche e eu tenho várias críticas a fazer a Nietzsche também. E isso demanda uma maturidade. Então é por isso que eu raramente falo sobre Nietzsche. Não é porque não é um tópico fascinante. É porque para fazer críticas ou para se fazer elogios vai demandar maturidade. E isso demanda uma pessoa que já tem uma bagagem na filosofia. Por isso que eu faço as pessoas lerem Platão, por exemplo, muito antes de ler Nietzsche. Ah, Nietzsche é crítico de Platão. Pois é, então você não vai entender o que ele está falando minimamente se você não leu Platão antes. É muito melhor ler. Primeiro que eu concordo mais com Platão do que com Nietzsche, mas não é só isso. Eu realmente acho que a pessoa tem filósofos que você só vai entender eles uma fase tardia da vida, você não vai entender em fases. Então, quem está começando a ler filosofia tem que ler a obra completa de Platão, por exemplo, muito antes de ler Nietzsche. Tem aula no Filosofia do Zero sobre Alexandre o Grande, Agostinho e muito mais. E as aulas sobre as virtudes, tudo perfeito, vai lá. Mas tem muito material mesmo. São centenas de horas de conteúdo, né? Nietzsche é um autor. Eu perdi a moça que tinha falado sou mulher jovem e tal. Manda de novo a sua pergunta. Qual o conteúdo certo para consumir? Olha, eu tô no meio da Black Friday, minha recomendação vai ser as centenas de horas de conteúdo que a gente está se esforçando, se matando aqui para produzir. Não vou recomendar outra coisa agora, tem outras coisas boas. Ler grandes livros é fundamental. Como viver para alguém que ele é um baita de um beta e vive um mundo de mentiras? E que ele acredita que lendo livros, pensamentos estoicos, ele vai mudar a vida e ele é agnóstico também. Manda essa live. O que fazer com esse? Manda a live, manda o link. Manda link e aqui a gente vai desbetar todo mundo. A gente vai arrancar a letra beta do alfabeto. Vocês vão direto do alfa pro gama. Não vai nem passar pela letra beta. O que o senhor acha da Operação no Rio? Eu fiz uma outra live chamada Lei e Ordem no Brasil. Assista a live Lei e Ordem no Brasil. Mas eu adianto. A vida humana tem que ser protegida. As 45 mil pessoas estão sendo mortas todo ano no Brasil. As pessoas têm que ser protegidas a todo custo. Professor, sou mulher jovem. Vejo que a juventude está em crise. Mas eu amo a humanidade. As humanidades, ela está falando, né? Qual curso você aconselha fazer? Quero fazer concurso para diplomata. Eu não acho uma ideia ruim, não. Você conseguir passar um concurso para diplomata é uma carreira longa, tá? Vai ter o ninho de cobras de Brasília, mas é uma carreira digna. Eu não acho problema. Parabéns pela live. Uma pergunta: como instruir minha namorada para leitura e estudo constante? Sempre, mesmo com inúmeras conversas, não há aptidão ou interesse. Os dois livros que eu uso clássicos. O Despertar da Senhorita Prim e Orgulho e Preconceito. Dá primeiro um, depois o outro. Super eficazes, belíssimos livros, lindos, temas femininos, vão ajudar a introduzir ela na leitura. Eu sou adolescente, minha família me cobra muito para definir que profissão eu quero seguir. Falta menos de um ano para os vestibulares. Faz engenharia. Faz alguma coisa que tenha um hard skill. Faz alguma coisa que tenha uma habilidade dura. Filosofia, humanidades, estuda aqui com a gente. Não vai estudar em faculdade, pelo amor de Deus. Só tem porcaria. Simplesmente, a humanidade se estuda por fora. Faculdade aprende alguma coisa que tem uma habilidade, alguma hard skill, alguma coisa bruta. E aí só acaba o curso. Porque a função da faculdade é acabar. Eu sinto que eu não estou no curso certo. Esquece, acaba logo, pega o diploma e depois nunca mais volta lá. Então eu iria para uma faculdade que tem um hard skill, e aí aprenderia essa hard skill, e aí começaria a atuar a partir daí. Então, acho que, em geral, aprender alguma Nietzsche é horrível, além de contraditório. É materialista e se limita ao próprio ego.
Você sabe que um dia que eu olhei Nietzsche, né, eu, eu falei, meu Deus do céu, o que ele tá falando, que porcaria. Ele tava falando, não, viaja pelo mundo, seja budista. Eu falei, putz, a vida. Pega mulher. Eu falei, cara, isso aqui é o conselho que o adolescente médio da minha geração fazia. Pô, não deu certo em nenhum caso, né? Então, esse é um tema. Agora, eu ainda quero fazer o curso do Zaratustra. Eu acho que tem muita coisa interessante a ser comentada sobre isso. Negativa ou positiva, tem muita coisa interessante a ser comentada. Mas o jovenzinho que lê Nietzsche e vira niilista é o fim do mundo. Não tem nada a ver começar filosofia com Nietzsche. Nada a ver. Recomendo economia como faculdade? É uma faculdade legal, sim. Acho que é uma opção, sim. Muito melhor que administração, economia. Contabilidade é uma boa faculdade também. Economia é uma baita faculdade. Eu não recomendo a administração, não. A administração eu não sei, eu não consigo entender essa faculdade, confesso. Ela não faz muito sentido para mim. Falando com uma pessoa que está numa empresa. Economia está progressista, mas tudo dá progressista, né? Tudo que, tudo que envolve faculdade está progressista. Mas a economia, ela basicamente é o curso menos irreal do que alguns, né? Agora, engenharia seria uma boa? Engenharia sempre é uma ótima. Eu acho ótimo engenharia. Eu vejo um problema na pessoa que medicina é um belo curso sempre, carreira militar é sempre ótimo, mas aí tem que passar na SpaceX, na AMAN. Eu acho que tem vários cursos interessantes que vão ter hard skills. A administração é um curso muito esquisito, porque administração, o que que é isso, né? Administração de empresa. Eu virei administrador, eu vou administrar empresas. Tipo, tá, assim, eu administro empresas, assim, eu sei que o curso, eu acho o curso um pouco estranho. Relações internacionais eu acho os cursos esquisitos também. Acho o curso estranho. Não tô falando que não tem gente que é bem formada nisso, que não pode ter alguém falando, que não sei o quê, mas acho o curso, a proposta é um pouco estranha. A pior coisa, né? A melhor coisa. Aqui nós temos uma live sobre dar sentido para a geração Z. A pior coisa para a geração Z. Vou ler Nietzsche, virei niilista de fundo de quintal. O cara tá achando que ele é um aristocrata, só que ele na verdade é o Sid, o vilão do Toy Story 1. É o menino que tá explodindo o boneco da irmã, sabe? E a. Então é baixo nível. O jovem da geração Z tá precisando muito mais Santo Agostinho do que de Nietzsche nesse momento. Procurei uma escola católica, mas todos que visitei eram abertos a todes. Nossa Senhora. Eu tenho que agradecer a Deus, porque toda vez que alguém fala alguma palavra dessas, assim, a minha mente desliga. Eu já começo a ir para outro lugar. Inclusive, tinha uma com alunas de candomblé. Oh, beleza. Me informaram que hoje há mais liberdade religiosa nos colégios. Muito ruim, né? Não, tem que procurar uma escola católica de verdade. Pede aqui pro pessoal da comunidade de filosofia do zero, o pessoal vai te indicar escolas católicas em várias cidades. Existem escolas que são genuinamente católicas. Não vai em escola fake católica. Vai em escolas verdadeiras. E existem muitas pelo Brasil hoje, mas tem que ir atrás da boa, sabe? Tem que ser a educação católica que já foi criada nessa linha de colégios bons mesmo. Acho que é importante primeiro restaurar a igreja para depois consertar o mundo. Mas já tem bons colégios católicos por aí. E na verdade a gente tem que restaurar tudo, porque na verdade o mais importante é restaurar você mesmo, né? Porque se você restaurar você mesmo, você já está no caminho para restaurar os outros. Vai da cidade. Tem escolas a serem recomendadas em várias cidades. Realmente a doutrinação ideológica é bem real. Na USP ela é seríssima, mas a Poli, IME, etc. são mais reais. O IME é a melhor faculdade que eu já visitei na vida. O IME do Rio de Janeiro, a melhor faculdade que eu já visitei. O ITA também eu acho que é uma faculdade boa. Para mim são as duas faculdades do Brasil que eu acho mais sérias, assim. Mas são muito difíceis de passar, né?
Ó, acesso total, 65% de desconto. Cara, 65% de desconto é muita insanidade. É um absurdo, porque já é o preço do desconto. Aqui nós escalamos o desconto, né? Porque todos os cursos somados seriam um baita valor. Aí o acesso total já é um desconto. Só que nós colocamos 65% de desconto no acesso total, que aí é o desconto do desconto do desconto. E ainda tem desconto se o cara pagar à vista. Aí é o desconto triplo mesmo. É tipo essas agências financeiras que querem arrancar o dinheiro do cara, só que ao contrário, né? Que eles vão escalando os juros, né? Aqui a gente tá escalando o desconto na Black Friday. Sou muito seu fã, porém escuto pessoas falando mal de você. Ó, normal. Você quer que os caras falem o quê? Vou falar mal sobre mim mesmo. Normal. Se o conteúdo fosse ruim, você ia ver, todo mundo elogiar, falar, ai, que lindo, ele é apologista do crime organizado. Agora a gente tá falando pro pessoal rezar o terço, malhar e tá falando que o Matias tinha que ser impresso na capa dos cadernos e distribuir isso na escola pública, é claro que vão falar mal, né? Que acha da alternativa de sair do Brasil? Sair do Brasil, não sair do Brasil não vai mudar a sua vida. A sua vida vai ser boa de acordo com quanto você for uma pessoa boa. Sua vida não vai melhorar do nada só porque você sai do Brasil. Não adianta, o cara vai para os Estados Unidos e vira o menininho mimado. Ah, eu sou o mimadão do não sei o quê. Eu não sei, vira Uber, não sei aonde. Eu, nada contra ser motoristas de Uber, aliás, vários deles eu tive a melhor conversa da minha vida. Mas o problema é você, o problema não é o país. Ah, mas o Brasil é perdido, mas o mundo jaz no maligno. Eu posso te contar histórias minhas da Inglaterra, que é um lugar riquíssimo, e vai ser cheio de problemas. Se eu chegasse aqui e falasse, batesse palma igual uma foca pro lixo que tem na humanidade, eu ia elogiar, mas o problema não é esse. Eu quero que vocês leiam Platão, Shakespeare, Dostoiévski. Eu tô perdido mesmo. Ah, mas isso é muito intransigente, isso é da extrema ultra blaster. Já leu Guerra e Paz? Guerra e Paz é um belíssimo livro. É um livro bem interessante. De todos os livros do Tolstói, junto com A Vida e a Morte de Ivan Illich, são os mais interessantes. Eu sou mais fã do Dostoiévski do que do, do Tolstói, mas Guerra e Paz é um livro incrível. Dostoiévski combina com o cristianismo, ele era cristão, né? E o Alyosha, que é o protagonista dos Irmãos Karamazov, é o nome do filho dele que morreu, mas ele era cristão. Muito defensor da Rússia, mas ele é um cristão. Sacrifício dá trabalho. Ó, tudo o que vocês buscarem que envolva sacrifício, habilidades grandes, vai ser incrível. Tudo que tira vocês da zona de conforto faz bem para vocês. Se você sai da sua zona de conforto, se você de fato entra num modo de combate, a sua vida é muito melhor. O que o senhor acha sobre o Raditrácia devacantista? É o que eu falei. Muitos deles são rapazes que eles estão desperdiçando a inteligência deles. Por quê? Eles estão mais preocupados com o debate teológico, o debate pelo debate, do que em estar em estado de graça e viver a vida. Às vezes até o argumento está correto. Eu não sou devacantista, creio eu. Acho que esse argumento não tem nem cabimento. Às vezes até o argumento raditrade está correto, mas o cara tá entrando num ultra debate teológico sem mudar a vida dele. Eu não sei por que ele tá fazendo isso, não tem nenhum sentido. É muita perda de tempo. É muito fora do real. O cara é leigo, ele tinha que estar trabalhando, ele tinha que estar fazendo outras coisas. É um erro de prioridade. Não tem nexo. Aí ser devacantista eu acho que é besteira. Eu acho que isso não deveria ser levado a sério, sinceramente. Ah, C.S. Lewis, o grande livro dele que eu recomendaria é A Abolição do Homem. E para as crianças e para os jovens, especialmente para as crianças, eu acho que a Crônica de Nárnia é muito bom para as crianças. Acho que é um belo livro, as crianças gostam muito. Meu filho Tomás está começando as Crônicas de Nárnia, ele tem 4 anos e ele está começando já na Crônicas de Nárnia e ele adora. Então,
o que, que o senhor acha da faculdade de Direito? Quero fazer o concurso da magistratura. Eu não acho que é ruim. O Brasil tem mais faculdade de Direito que o mundo inteiro somado, mas se você entrar com a cabeça de eu vou estudar e eu vou passar no concurso da magistratura, eu vou estudar desde o primeiro dia até eu passar nisso de verdade, não é uma escolha de carreira ruim. Nós precisamos, Deus sabe o quanto nós precisamos de juízes bons. E nós precisamos muito mesmo. Então, eu não vou desincentivar isso. Obra de ficção científica. Nós já citamos Duna, né? Duna, eu acho que é Duna, o livro Duna 1, eu acho que é uma belíssima obra. Eu amo Duna. A fundação do Asimov é estranhamente. O Asimov tinha ideias péssimas sobre várias coisas, na minha opinião. Mas estranhamente a fundação é muito bom. Acho um livro muito interessante. Claro que as distopias são sempre interessantes também. Boa tarde, tenho 17 anos. É válido começar em Filosofia do Zero? Com certeza. Entre agora na Black Friday, mas começa não pelo Filosofia do Zero per se, mas começa fazendo o Leitura e Memória. Depois assista o módulo introdutório do Filosofia do Zero. E aí depois você vai para outras coisas, entendeu? Mas começa no Leitura e Memória, não vai direto para Filosofia do Zero. E quando for, vai só no módulo introdutório do Filosofia do Zero, mas vai dar super certo. Duna parte 3 vai ser influenciada pela cultura woke, tenho praticamente certeza que vai. Acho que o estúdio não vai deixar passar, não vai aceitar a ideia de não ser. Além de Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, tem algum outro livro de fantasia bons para virtudes católicas? Não livros que são necessariamente católicos explícitos, mas, por exemplo, Júlio Verne. Pensando agora em adolescente. Eu tô pensando em adolescentes aqui, tá? Júlio Verne é ótimo. Viagem ao Centro do Mundo, 20 mil léguas submarinas. A Volta em 80 Dias. São ótimos. A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Aliás, Robert Louis Stevenson é um ótimo autor. É um baita livro. O livro da Selva, do Kipling. Kipling é um baita autor. Um ótimo livro. Fala Don Quixote é ótimo. Lusíadas é ótimo. É claro que é muito mais complexo que alguns que eu falei, mas é um baita livro. Aí, se for criança mesmo, as fábulas do Ésopo são muito boas. Você tem, por óbvio, a, tem várias histórias heróicas, né? Você tem a Walter Scott é muito legal, Ivanhoe, coisas desse tipo. Eu gosto de Richard Scarry daí é criancinha mesmo, né? Pequenininha, mas isso é mais para treinar vocabulário em criancinhas muito pequenas, né? Não é exatamente literatura. Dostoiévski tem que tomar um cuidado, demanda uma maturidade um pouco maior. Definitivamente eu não botaria pra alguém ler Cartas do Subsolo. Imagina, né? A pessoa pega essa live e fala como sair do vazio essencial da geração Z. E daí deixa eu ler Cartas do Subsolo e Nietzsche. Aí já era, vai pro fundo do poço. Vai afundar igual um balão murcho. Mas Dostoiévski, mais Crime e Castigo para começar, creio eu. Que também demanda uma maturidade maior. Já é mais adultos, né? Shakespeare é incrível, dependendo do livro. E daí Shakespeare tem que ser bem escolhido mesmo, porque tem de tudo. É muito ampla a literatura do Shakespeare. E algumas coisas são melhores para formar as pessoas mais jovens, outras não, né? E aqui daria para entrar em cada um deles. Shakespeare é um planeta à parte, mas é um autor fascinante, sem dúvida, mas tem que ter a interpretação correta. Iniciando nos clássicos, a gente realmente entrou num programa que é muito bom para os jovens, muito bom. Eu realmente aproveitaria a Black Friday porque a gente nunca oferece o acesso total e está conhecendo os clássicos e é um baita curso e a gente realmente entrou nas obras que são introdutórias. Porque aqui a gente está tentando pegar várias faixas etárias, né? A Tolkien e Lewis são coisas que eu recomendo para pessoas bem jovens, inclusive, mas que também os mais velhos se beneficiam. Nossa, tem tanta coisa que eu trabalho, né? Com as crianças. Tanta coisa. Sherlock Holmes me fez. São livros muito interessantes. Apesar do.
Arthur Conan Doyle ser esotérico na vida pessoal, e aí Sherlock Holmes tem algumas obras estranhas, mas é um elogio gigante da inteligência humana. E estranhamente o Sherlock Holmes é contra o esoterismo, que é quase o oposto do Arthur Conan Doyle. Os livros são muito melhores do que as adaptações que foram feitas. O Sherlock Holmes virou uma figura muito esquisita, creio eu, nas adaptações. Mas tem os seus problemas de Sherlock Holmes também. Acho que não farei elogio 100%. Família Suíça Robinson é muito legal. Bela obra. Muito interessante. A, as histórias do Devoe, né? Como a Átila e outras são ótimas. Esses são muito bons. Esses são realmente católicos, né? São livros católicos. São ótimos. Hoje é melhor nutrição ou medicina? Medicina é um curso mais profundo que a nutrição, né? Ah, nada contra a pessoa fazer nutrição. Nutrição é importante, ainda mais com todo mundo comendo lixo, né? Mas se a pessoa for para nutrição, tem que entrar red pill na nutrição. Que acha de psicologia? É um curso que na faculdade hoje é uma porcaria, né? Só na metade do curso. Mano, acaba ele. Acaba ele. Por que a cultura woke é tão presente nesse curso? Bom, porque é um curso que já bebeu do Freud. O cara já era. O cara já estava obcecado pela morte do pai, já era ligado a todo tipo de prática estranha, sexualização, sei lá, entendeu? O cara tinha um problema seríssimo com o tema do sexo, o Freud. A coisa já surge muito maculada por isso. Agora, você pode se formar na psicologia e desenvolver a psicologia em outro viés. Então, agora que já está na metade do curso, você pode acabar o curso e aí ir por outro caminho, né? Começar a ler coisas como Viktor Frankl, psicologia atomista, e ir para outro lado, né? Então, eu acho que agora você tem que acabar o curso. Minha mulher está começando a ler literatura, que romance recomendaria? Os que estão iniciando nos clássicos, tá aqui no link acima. Nós já falamos do Despertar da Senhorita Prim, Orgulho e Preconceito. Ó, aqui tá uma mentoria gratuita com os jovens aqui. E ótimo, entendeu? Aqui o exercício dos jovens tem que acontecer esse. É tudo isso que a gente falou, sempre conselhos para homens jovens. Mas vocês têm que romper com a mediocridade que querem passar para a geração de vocês. Eu sou jovem ainda, vou curtir a vida, depois eu penso. Nunca pensem assim. Saiam dessa porcaria. Saiam, obviamente, do progressismo, saiam da pornografia, saiam de uma coisa, saiam de todo o lixo. Vou beber cerveja à tarde, lixo. Vou ouvir sertanejo universitário, que é música de corno, e vou ficar bebendo cerveja numa picape no lado do posto de gasolina, lixo. Vou pro funk, lixo, vou ser metida rapper, porcaria, tudo porcaria. Sai desse lixo todo, música clássica, flexão, Dante Alighieri, Shakespeare, Platão, trabalho, ordenar a sua vida, tomar banho. Se só quem toma banho votasse, já estava resolvida a política do Brasil. Volte para para pura sanidade. Tomar banho. Tomar banho resolveria muita coisa. Eu falo para as pessoas beberem água. Mas isso é beber água. As pessoas não tomam água. É bizarro. Elas não tomam água. E daí o cérebro delas não funciona porque elas não bebem água. Vai estudar matemática. Vai se hidratar. Estudar matemática e correr. Sua vida não tem como não melhorar. Você acha que para ter salvação precisa ir para a igreja? Mas eu acho que é agora. Eu acho que Tiago Carreira e Pardinho acertaram. Quem não for filho de Deus está na unha do capeta. É agora. Não sei por que você não foi para a igreja até agora. Você tem que sair dessa live, assinar o acesso total aqui do Filosofia do Zero. E aí você vai fazer o seguinte: você vai chegar, você vai ajoelhar, você vai se confessar, você vai procurar um lugar para ser batizado, para confessar os seus pecados e para receber a Eucaristia. Senão, sem Deus, quem que está na causa? Vai ler a Bíblia. Por que não? Lê a Bíblia todo dia. Como que isso vai fazer mal para você? Só tem como fazer bem. Por que as pessoas abandonaram Deus? O que foi que elas fizeram com a vida delas? Volta para Deus. Medicina pode atrapalhar formar a família, precisa de uma formação que pede muita atenção e leva muitos anos para terminar. Acha mesmo que vale a pena? É do projeto de vida da pessoa. Eu acho que vale, mas a pessoa tem que entrar jovem nisso e estar disposta a esse sacrifício. Tem muitos desafios na medicina. E de fato não é uma vocação fácil.
Mas como que eu vou criticar a vocação na medicina se eu acabei de ter a minha esposa quase falecendo e médico salvando a vida dela na minha frente? Eu não tenho como não valorizar essa profissão nesse momento. Médicos bons, né? Mas aí o cara que é médico bom de verdade, não é o fanfarrão que só vai pra medicina pra fazer cirurgia plástica, ganhar dinheiro, ou pra botar prótese ruim nos outros. Tô falando de gente que quer vibrar a medicina de verdade. Ouvir o modão e fazer o churrasco com mulher é beta. Ficar discutindo coisa pra pegar mulher já é beta, entendeu? Já é coisa baixo nível. Já é baixo nível, já é gado. O cara tem que estar preocupado em se desenvolver. Sou professor de educação básica, estou em processo de conversão. Quero. Não, calma. Misturei dois chatos aqui na leitura. Imitação de Cristo é ótimo, quem mandou aí no chat. Ótimo. Sou professor da educação básica e sou o único de direita. Me dê um conselho. Sim, primeiro, não conte isso para os seus colegas. Não, omita esse fato dos seus colegas de profissão, primeira coisa. Não conte para eles. Depois, ensine bem os alunos e encontre nos seus colegas os mais sensatos e vá tentando lentamente despertar eles a tirar o plug da Matrix da cabeça deles, mas lentamente, com muito cuidado, como se você estivesse desarmando uma bomba atômica. E não revele para os seus colegas, não debata na sala dos professores, pelo amor de Deus. Eles só vão te perseguir. Sou formado em física e pretendo seguir carreira acadêmica, que demora para se estabilizar e é pouco valorizada. Como conciliar isso com vocação matrimonial? É que você não precisa casar tão cedo assim. Começa a trabalhar, e aí quando você conseguir pagar as contas da casa minimamente, você casa. Não casa antes de pagar as contas da casa. Ah, mas aqui eu tô ansioso para casar. Para quê? Espera, paga suas contas normal e casa depois, é normal. Vai trabalhar, tem que ganhar o seu dinheiro. Ah, mas é que eu quero casar, ganhar muito dinheiro e esperar anos para ser um acadêmico. Não, não. Escolhe alguma coisa, entendeu? Foca no. Não é assim. Foca no ponto de cada vez. Muito do porque as pessoas são ansiosas para casar, e isso é um erro, e isso é betagem também, não é porque elas querem ter uma família, que é a energia correta, que é o cara quer ser homem, maduro, ter uma família, se dedicar. Não, é porque eu tô louco para ter uma mulher. Putz, a vida. Baixo nível. Não é assim que funciona o mundo. Agora, quando você fala assim, não, eu pagando minhas contas e eu vou fazer virar e eu vou ter uma ordem, isso é ótimo. Uma Canção por Nagasaki é um livro lindíssimo, eu recomendo fortemente. O que se recomenda para milênios que você tenha atrasados em relação dos pais que cresceram muito e achavam que hoje estaria melhor. Eu não entendi direito a mensagem. Mercado corporativo tradicional sentido estagnado. Empreender é uma saída, é para todos. Eu não acho que empreender para todos. Você tem que começar a crescer na carreira. Você pode crescer dentro do mercado mesmo, mas aí você tem que dar algum salto de conhecimento. Sei lá, né? Fazer um CFA, começar a dar um salto mesmo de qualidade de conhecimento em algumas áreas. Empreender é para quem é muito bom em uma coisa e vai levar essa coisa adiante. Como assim? Ah, eu quero empreender. Nossa. Agora em São Paulo tem um fenômeno que a gente tem que acabar com esse fenômeno. Que é o jovem herdeirinho que sai falando que é empreendedor e não sabe nada da vida. Esse fenômeno tem que matar. Porque o que é empreendedorismo? Você tem que ter um baita produto que você vai forjar e cultivar e amar e vai vibrar com ele. E aí você bota ele na rua e agora você vai começar a construir as coisas em cima disso. Isso é empreendedorismo. Empreendedorismo é para o cara que ama programação, sei lá, e ele monta realmente um software que vai realmente mudar a vida das pessoas e ele toca isso. É para o cara que ama, que quer fazer copos e ele entende de copo mesmo, e ele quer vibrar com o copo e ele quer botar o copo na rua e ele vai ser o melhor copo do mundo e ele vai produzir essa porcaria desse copo e ele vai fazer crescer e tal. Empreendedorismo não é para quem não tem uma cabeça de produto. Não é uma boa ideia quem não vibra com o produto ser empreendedor. É muito estranho. Eu não sei que a pessoa ou vira um negócio meio golpista, ou vira um negócio infeliz, ou a pessoa tenta fazer coisas pelo dinheiro
e não para melhorar a vida das pessoas, que também não é uma coisa boa. Então, o empreendedorismo eu acho que é para quem vibra muito com o produto, quer botar ele na rua e quer tocar ele. Quem é herdeiro também pode se formar e crescer nas virtudes e tocar o negócio do pai. Mas isso é uma vida de sacrifícios, e aí isso demanda essa entrega. Mas a pessoa não pode fingir que ela é empreendedora. Empreendedorismo é para quem vibra realmente com produtos bem e aí tem uma cabeça comercial em cima dos produtos depois. Existe a possibilidade de eu conhecê-lo pessoalmente? Treino jiu-jitsu na Aliança. Vamos mudar para Inglaterra. Quero graduar em economia e gostaria de conselhos seus, de leitura e tal. Existe a possibilidade. Se você entrar na comunidade Filosofia do Zero, ali sempre tem encontros. E aí muitas pessoas me conhecem nos encontros da comunidade Filosofia do Zero. A gente teve vários, esse ano não tiveram tantos, mas a gente tem que fazer um próximo agora com os alunos de São Paulo. Tem outros de outros lugares e você vai ter uma chance maior de me conhecer. Tem até gente trabalhando comigo que veio dos encontros. Agora, se você não ama um produto, você não tem que empreender. Não faz sentido nenhum. Não faz o menor sentido. O acesso total tá o preço de um jantar por mês. É uma saída com os amigos, é o acesso total. São todos os cursos que eu já gravei. Não é brincadeira, não. Na verdade, o preço é o maior atrativo desse acesso total. É muita loucura. Por exemplo, aqui, nós temos aqui no Filosofia do Zero. O aplicativo do Filosofia do Zero, o livro, toda a empresa, tudo foi construído a partir do quê? Uma vida inteira dedicada ao estudo da filosofia, traduzida e apaixonada para explicar para as pessoas, pegando pela mão de maneira pedagógica. No fundo, o empreendedorismo surge desse trabalho, não de outra coisa, né? O que acha de paróquia que tem banda, muita música e padre moderno? A paróquia tem que ter Jesus Cristo, mano. Não tem que ter um monte de banda e padre na calça apertada. O padre tem que usar batina, celebrar a missa e tem que ter confissão na paróquia. Isso é um recado para os padres. O que eu faço para ser um bom padre? Confissão, batina. Nossa, tá ótimo. Missa tranquila. As pessoas vão adorar, as pessoas vão lotar a igreja para isso. Beleza, pessoal. Olha, é isso. Quem não entrou na Black Friday do Filosofia do Zero, agora é a hora. Ela tá aqui 65% de desconto. É muita loucura. 99 por mês é muita loucura. Eu até agora não sei o que a gente está fazendo aqui, mas tem que aproveitar para entrar agora, porque é filosofia do zero, início nos clássicos, leitura e memória, é muita coisa. Pensando no pessoal que está buscando conselhos para a vida, vai no Crise e Virtude. Ali é uma mentoria mesmo de vida, que está lá dentro do acesso total. Leitura e memória também vai ajudar demais todos. E aí, obviamente, filosofia do zero aí é um planeta de conteúdo. Então, aproveitem, tá bom? Aproveitem o link aí acima, se inscrevam no canal, aproveitem para enviar a live para seus amigos. Um grande abraço a todos e até a próxima.